Graça e paz, chegamos ao 23º livro da Bíblia, livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías ele tem algumas peculiaridades, ele dá início na ordem da composição bíblica aos livros proféticos. O livro do profeta Isaías é considerado o primeiro dos profetas maiores. Por que profeta maior? Porque ele teve um grande conteúdo registrado, são 66 capítulos. É até uma tipologia da Bíblia. A Bíblia são 66 livros e Isaías tem 66 capítulos. Assim como a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, o livro do profeta Isaías é dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 39, é a parte da denúncia. É quando o profeta ele direciona o ministério dele para denunciar os pecados. É quando Deus acusa, primeiro, a nação de Israel, o povo de Judá, porque eles começam a cultuar a Deus, eles começam a oferecer os sacrifícios, eles começam a fazer as festividades religiosas, só que junto com o pecado. Aqui a questão era que eles estavam cultuando, mas ao mesmo tempo estavam pecando, a ponto deles serem comparados com Sodoma e Gomorra. Então a primeira parte do livro é a denúncia de Deus contra os pecados, a apostasia do povo e também a denúncia contra as nações vizinhas, a Síria, Egito, Moabe, os filisteus, Babilônia, todas essas nações ali que circuncidavam Jerusalém e a nação de Israel também receberam ali a sentença. O profeta Isaías ele veio de uma família nobre, ele tinha acesso ao palácio real, ele foi conselheiro real nas relações internacionais no reino de Judá. O livro foi escrito pelo próprio Isaías, isso por volta de 740 a 680 a.C. O profeta Isaías ele teve um ministério muito duro, porque ele teve que denunciar a apostasia do povo e o povo zombava dele. O povo zombava da mensagem dele. Mas Isaías também teve o privilégio de vislumbrar o reino futuro. Ele profetizou o nascimento do Messias. Aliás, ele é chamado de profeta messiânico, porque uma grande parte das suas profecias vai ser em relação ao nascimento, ao ministério e ao reino do Senhor Jesus. Então, o livro do profeta Isaías ele é um livro recheado de acontecimentos extraordinários. O profeta, ele próprio, ele é usado por Deus para ser ele próprio a mensagem. E, como eu disse, ele começa a descrever ali denúncias nos primeiros capítulos, e ele fala, no capítulo 5, verso 13, por exemplo, que o povo de Deus será levado cativo por falta de entendimento. Eles não estavam atentando para a lei de Deus, a lei lá entregue a Moisés. Eles estavam, os juízes, eles estavam cometendo injustiça, aceitando suborno, não estavam julgando as causas com justiça. Eram muitos os pecados daquele povo. E aí, em várias partes, Deus ele traz uns vislumbres assim da salvação futura. Capítulo 7, verso 14, é aqui a profecia de que a virgem conceberia, e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele chamará Emanuel. Então aqui a primeira profecia da chegada do Messias. No capítulo 9 também, no verso 6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo estará nos seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Falando a respeito de Jesus, que é o nosso Príncipe da Paz. E no capítulo 11, já começa o capítulo 11 dizendo: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes
sairá um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento. Ele não julgará segundo a vista dos olhos, nem o ouvir dos ouvidos, mas julgará com justiça. Aqui já é um vislumbre sobre o reino futuro. O livro do profeta Isaías, ele é um livro que ele aponta para o julgamento, para o aprisionamento, para o julgamento do povo de Deus e também para o escape futuro. Isaías, ele vai ter ali uma visão majestosa no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Ele vai ver os céus abertos, ele vai reconhecer o seu pecado, ele vai ter uma visão de Deus e ele vai ter uma chamada ali mais específica para o ministério. No capítulo 20, irmãos, no capítulo 20, ele é chamado a andar descalço e nu, para representar o que aconteceria com o Egito e com a Etiópia, porque a Síria tornaria o Egito prisioneiro e o povo de Deus estava depositando a confiança deles no Egito. Quando a Síria começou a cercar Jerusalém, eles não estavam depositando a sua confiança no Senhor, mas estavam depositando a confiança no Egito. E Deus fala: Isaías, tira a tua roupa de profeta, anda descalço e nu, com as nádegas de fora, porque assim vai acontecer aos egípcios. Eles vão ir prisioneiros com as nádegas de fora, andando descalço, porque o meu povo está depositando a confiança neles. Então eu vou mostrar o que vai acontecer com eles, mostrando que o povo deveria confiar em Deus e não nos homens, não nas nações pagãs. E quando a Síria cerca Israel, cerca Jerusalém, eles começam a zombar do próprio Deus. E também Deus dá um livramento e mata. A Bíblia diz que um anjo do Senhor mata 185 mil soldados assírios. Isso a gente vê lá no capítulo 37, no verso 36, que o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 185 mil soldados. Então a gente vê que Deus, ele profere o julgamento, ele profere as sentenças, mas Deus, ele não deixa que as nações inimigas se exaltem contra o povo de Deus e nem zombem dele. Então o livro do profeta Isaías, ele é recheado de acontecimentos também assim extraordinários. É um profeta messiânico, é um profeta que ele vislumbrou o reino futuro. Leia, estude o livro do profeta Isaías. E quando a gente começa a ler, já no capítulo 1, é como se a gente estivesse vendo os dias de hoje, onde existem muitas igrejas, muitas religiões, e onde as pessoas, elas cultuam, elas vão à igreja, mas elas não abrem mão do pecado, elas não abrem mão de uma vida devassa, e acham que a religiosidade é algo em que Deus se agrada. Mas na verdade Deus, ele se agrada de um povo quando se arrepende dos seus pecados, quando deposita a confiança nele e quando aguarda nele a salvação. Isaías, ele tem todo esse vislumbre, ele vê o Messias nascendo, ele vê o Messias sofrendo, o capítulo mais conhecido do livro, né? Capítulo 53, que fala que ele foi como uma ovelha muda, seguindo para o matadouro. Então, ali tem a imagem do servo sofredor, mas também Isaías, ele vê lá no capítulo final, já no capítulo 65, verso 17, novos céus e nova terra. Assim como o livro de Apocalipse termina, mostrando novos céus e nova terra, os últimos capítulos do livro do profeta Isaías também, ele já mostra um vislumbre de novos céus e nova terra. Que nós possamos depositar a nossa confiança no nosso Messias Redentor. Que Deus te abençoe e até a próxima.